Vamos compartilhar a tela. Beleza, aí. Primeira Guerra Mundial, então, certo? Bom, vou começar contando para vocês um dos principais motivos que desencadearam aí a Primeira Guerra Mundial, tá? Como a primeira imagem do livro aí mostra o quê? Refugiados, pessoas que querem sair do seu país, que saíram dele para buscar uma melhor vida em outros lugares. A gente já viu sobre os refugiados em outras aulas, né? Então são pessoas que não se identificam com o país que está, ou que quer sair dali por causa de conflitos, né? Ou muita pobreza. Então tem vários motivos que faz com que as pessoas querem sair do seu país e se torna refugiado em um outro lugar, tá? Só que geralmente eles não são bem aceitos, né? E vivem assim em campos, né, de refugiados, vivem excluídos daquela sociedade, né, do país novo que eles chegaram. Às vezes não arrumam emprego, as pessoas do país não gostam muito deles, porque acham que é um povo de fora que está chegando, vai tomar o emprego deles, né? Então tem toda aí uma situação complicada também, tanto no país que ele está saindo, quanto no país que ele chega, né? E isso, gente, vem acontecendo já há muito tempo no mundo, tá? Por quê? Porque algum tempo atrás, um pouco antes, né, da Primeira Guerra Mundial, muitos países da Europa, eles vão se tornando império, né? E conforme um país se torna império, né, um estado se torna império, é porque ele está dominando outras regiões. E eu vou até colocar um mapa aqui já para vocês olharem, que acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Ó, a Europa não era como a gente conhece hoje, ela era composta de impérios. Então, um estado dominava outro, e muitas pessoas, muitas nações, né, eram dominados, por exemplo, aqui pelo Império Austro-Húngaro, né, o Império Otomano. Então, tinham vários impérios de domínio. E muitos desses povos dominados, gente, eles ficaram lutando depois pela sua independência, tá? E muitos povos, infelizmente, até hoje, não conseguiram sua independência. Então, eles se tornam refugiados em muitos lugares, né? E essa questão de um povo dominar o outro não é de agora, tá? Então, é uma questão já antiga que vem acontecendo, tá bom? Então, o que eu quero que deixar claro aqui, que existia e existe até hoje um imperialismo, nações que dominam outras, certo? E isso, gente, vai acontecer conflitos por causa disso, gerando até a Primeira Guerra Mundial. Mas é o único motivo? Não. Tem muitos motivos aí, tá? Motivos políticos, motivos econômicos, tá? Mas um dos principais é esse: domínio de regiões, domínio de outros povos, domínio de territórios, tá? Tá dando para entender? Bom, o que vai acontecer, gente? Alguns países que vão dominando outros, né? Vai acabando tendo conflitos com outros lugares. Por quê, gente? Está em processo de desenvolvimento industrial. Toda essa região da Europa, eles estão com um desenvolvimento industrial muito grande. Mas eles precisam, para manter a sua indústria forte, desenvolvida, com bastante lucro, o que eles precisam? De mão de obra barata, né, que eles vão encontrar onde? Nas suas colônias, nos lugares que eles vão dominar, na África e na Ásia principalmente. África principalmente, depois África. Então, eles vão dominar territórios buscando mão de obra barata e matéria-prima, certo? Então, domina lá a África, domina lá a Ásia, algumas regiões, né? E essas potências aqui, ó, vão meio que brigar pelas regiões da África, certo? Porque eles vão colocar suas mineradoras dentro do continente africano, tá? Vão contratar mão de obra barata ou mesmo escrava, tá? E vão recolher dentro, né, da África muita matéria-prima para suas indústrias.
Além de matéria-prima, muita riqueza também, muito ouro, muito diamante, certo? Marfim, muita riqueza. Então, a África é um lugar que vai acabar ajudando esses lugares a se desenvolverem com as suas indústrias, né? Com a mão de obra barata, matéria-prima. E depois que a produção, os produtos estão prontos, a África vai ajudar a comprar os produtos e eles vão só enriquecendo nas custas do povo africano e alguns povos asiáticos, certo? Então era muito interessante para eles terem várias regiões dominadas dentro da África. E um dos conflitos também é isso. Eles vão fazer conflitos por causa de territórios dentro da África, certo? Bom, mas existe também conflito entre eles aqui, certo? O conflito está aqui por causa de territórios e por causa de dominação, até mesmo dentro da Europa, certo? O Império Russo, eu vou ficar aqui no mapa que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem, tá? O Império Russo, gente, que é toda essa região verdinha aqui, né? Ele é composto por um povo chamado eslavo. Aqui na Áustria-Húngara também é eslavo. Toda essa região aqui é composta de um povo chamado eslavo. O Império Russo quer fazer o pan-eslavismo. O que seria isso? Unir em um único império todo o povo eslavo. Isso seria ruim para quem? O Império Austro-Húngaro, certo? Ele não queria deixar que a Rússia dominasse o seu império todo. Porém, a Sérvia, ela apoia, tá? A Romênia apoia a unificação de todo o povo eslavo. Então, já vemos um conflito. Rússia contra o Império Austro-Húngaro. Aqui já temos um conflito, então, que a Rússia quer dominar toda essa região e o Império Austro-Húngaro não quer ser dominado. Certo? O Império Austro-Húngaro também vai fazer aqui, ó, alianças com o Império Otomano, certo? E depois, futuramente, o Império Russo também quer dominar o Império Otomano. Então, olha, a gente vê conflitos em toda essa região aqui, certo? O Império Russo contra a Áustria junto com o Império Otomano, Rússia contra o Império Otomano, certo? Então, tem um conflito aqui já de território, né, de unificação, de um povo conquistar o outro. Desse lado, a gente tem um outro conflito, que é a Alemanha e França. Já desde antes da Primeira Guerra Mundial, já havia um conflito aqui entre os dois países, tá? Na Guerra Franco-Prussiana, que era França e Alemanha. Então, a Alemanha vence alguns territórios, domina algum território da França, a França já fica aí com uma rincha sobre a Alemanha, então esses dois países já não se dão muito bem, certo? E eles vão aí brigar por territórios na África, né? Vai ter conflitos novamente entre eles. Então, gente, é um período, né, em 1915, mais ou menos, 1914, vamos dizer assim, já começa, então, muitos conflitos aqui dentro, de dominação de territórios, tá? Aqui existiam, então, muitos impérios, não eram só os países que a gente conhece hoje, tá bom? Que depois da guerra, muitos países acabaram se anexando, depois a gente vai ver os territórios mudaram ainda mais, tá? O mundo que a gente conhece hoje, aquele mapa que a gente conhece da Europa hoje é muito recente, certo? Bom, só que no meio de tudo isso, né, já tinha alguns impérios que eram aliados um do outro, certo? Então já existia, ó, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Tríplice, tá? De união, uma aliança, que é quem? A Alemanha. Então, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, eles formavam aí um trio que ia se unificar em uma possível guerra. Então, eles já eram aliados entre eles. Depois temos a Tríplice Entente, que é França, Inglaterra,
e a Rússia, certo? Esses países, então, eram aliados para, né, qualquer eventualidade, qualquer guerra, qualquer conflito que acontecesse, já sabiam que esses três impérios iriam, então, se unir, tá bom? Então, já tinham esses acordos, até mesmo bem antes, então, da Primeira Guerra Mundial. Então, quando a Primeira Guerra começa a acontecer, eles já sabem quem são seus aliados, tá? Com quem eles podem contar, certo, gente? Então, dominação e conflitos na Europa por causa do desenvolvimento, por causa de territórios, por causa de busca de matéria-prima, por causa de enriquecimento na indústria, busca de novos mercados consumidores, quer dizer, pessoas para comprar seus produtos, enfim. A Primeira Guerra Mundial vai acontecer por causa da ganância dos povos imperialistas, né, desse todo império, dos vários impérios dentro da Europa. Eles vão querer cada vez mais, né, aquela ganância toda. Por isso, simplesmente, começa a Primeira Guerra Mundial, certo? Bom, é claro que tem um motivo aí de estopim do conflito que a gente fala, né? Então teve um motivo principal que criaram coragem para então se enfrentar numa batalha. Então até então tava tudo assim, né, aquele conflito meio de boca, meio que, né, aquela dominação entre eles ali, mas nada tinha uma guerra. Por que começa-se a guerra? Né? É o pretexto da guerra, tá? Porque eles já queriam guerrear antes, mas que dá um empurrãozinho é o quê? Vamos voltar para o mapa. E é essa parte que eu vou falar, tá? O estopim do conflito. Bom, o Império Austro-Húngaro aqui tinha um príncipe chamado Ferdinando. E o belo príncipe Ferdinando vai passear numas cidadezinhas aqui que eles já tinham dominado, que estavam lutando por independência, né, lá na Bósnia, tá, gente? Uma cidadezinha chamada Sarajevo. Aí ele tá passeando nessa cidade de Sarajevo, uma cidade em conflito, que era um povo buscando independência da região. Lembrando que eu já falei que o império é o quê? Dominação de povos. Só que os povos ficam quietinhos lá, dominados? Não, eles vão lutar por independência. E tá tendo conflitos de independência aqui nessa região, pertinho da Sérvia, tá vendo? Ó que é a Sérvia. E tá lá o belo príncipe passeando, né? O príncipe aqui ó, do Austro-Húngaro passeando em Sarajevo. E de repente, né, dessas pessoas que lutam por direitos, dessas pessoas que querem liberdade, né? O que ele vai fazer? Ele tá meio revoltado. O pessoal tá revoltado, gente, por causa da situação de conflito o tempo todo, de dominação, de ganância dos grandes impérios. Aí, a pessoa aqui da serva é revoltada com a situação incerta, né, por estar revoltada e querer liberdade, querer melhor condição de vida, tá certa. Porém, ela comete um grande erro. Ela vai assassinar esse príncipe. Então, gente, olha só, né, uma pessoa ali da Sérvia vai assassinar o príncipe. E aí, inicia-se a guerra, não tem como não. Tá? O Império Austro-Húngaro, então, revoltado porque mataram seu príncipe, vai entrar em conflito contra a Sérvia. Então, o primeiro conflito acontece aqui, certo? Conforme a guerra vai aumentando, vai ficando pesada, o que acontece? Rússia, que já era contra o Império Húngaro, França, vão apoiar a Sérvia. A Alemanha e Itália vão apoiar o Império Austro-Húngaro, certo? E inicia-se, então, o conflito da Primeira Grande Guerra Mundial. Mas é guerra mundial e é só isso aqui? É guerra mundial, mas é só isso aqui. Por quê, gente? Porque eles são impérios que dominam o mundo inteiro. O mundo inteiro, praticamente, pertencem a eles. Nessa época, sim. Certo? Por causa da colonização que eu já falei para vocês. Certo? Que eles dominam o mundo em busca de matéria-prima, mão de obra e mercados para vender seus produtos. Certo? E os Estados Unidos dominando lá a América e muitos aqui, ó, também dominando os povos latino-americanos.
certo? Então, eles dominam o mundo. Então, se a guerra está acontecendo aqui, praticamente o mundo inteiro está participando, porque eles dominam, tá? E acontece também deles criarem exércitos com povos africanos para ajudar no conflito. Bom, alguns países da América vão também participar, tá? Que a gente vai ver depois. E aí os conflitos começam a acontecer, tá? Então, a Tríplice Entente contra a Tríplice Aliança. Certo, gente? Tudo bem até aí? Bom, esse aqui eu já falei, né? Que é o estopim, que é a morte do príncipe. Rapidamente, então, começam as mobilizações, né? Os países começam a se preparar rapidamente, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, para a guerra, eles vão invadir mesmo, tá? Olha lá, então a Alemanha já invade a Bélgica com a intenção de chegar na França. Então um país começa a invadir o outro, aí não tem mais como brecar, não tem mais como parar, tá? Depois o Império Otomano acaba ajudando, aqui o Império Otomano, ó, tá vendo? Acaba ajudando aqui a Tríplice Aliança, tá? Então outros países começam a entrar no conflito, países que eram neutros, tá? Que ó, de roxinho, que foram invadidos, e os rosinhos aqui eram neutros, tá? Mas muitos acabam entrando aí até sem querer, não tem como, tá tudo muito próximo, tá bom? Depois também a Tríplice Entente recebe a ajuda da Romênia, né? Então, aqui que eu falei para você, tá vendo? Regiões da África e da Ásia, sobre o domínio europeu, também ali ficaram num agrupamento, ajudando, né, num posto militar, tá? Então aí, começou a guerra, um país invadindo o outro, tá? E não foi nada bonito de ver, né, gente? Foi complicado isso daí, foi muita morte, né? Um conflito aí por causa da dominação, por causa da ganância, como eu disse já, tá? E em 1917, então, inicia-se alguns novos rumos da guerra, tá? O que vai acontecer? Alguns aliados vão se retirar e, né, a balança aí começa a ficar diferente. Principalmente porque a Rússia deixa a guerra. A gente sabe que a Rússia, né, é o maior país do mundo, então tinha um exército muito grande, era um lugar forte, né, de domínio, e a saída da Rússia da guerra foi assim uma perda muito grande para a Tríplice Entente, certo? Por que que a Rússia sai da guerra? A gente vai ver no próximo capítulo isso mais a fundo, tá? Mas eu vou só fazer um comentário. Porque está tendo uma revolução dentro da Rússia. Então, a parte, né, do exército da Rússia está na guerra e a outra parte do Império da Rússia está ali cuidando de uma revolução interna. Então, a Rússia está no meio de dois conflitos ao mesmo tempo. Um interno, entre o povo russo, numa revolução socialista, onde muitos estão lutando para fazer da Rússia um país socialista, e ao mesmo tempo está no meio da Primeira Guerra Mundial, certo? Quando, dentro da Rússia, então, a Revolução Socialista vence e o socialismo vai ser implantado dentro da Rússia, o líder socialista fala que não vai mais continuar dentro da guerra, certo? E o povo dentro da Rússia ali assolado por causa de conflito, já aquela miséria entrando, já estão mais, né, sem condições de manter a Rússia dentro da guerra, tá? Então, o movimento popular e as manifestações e o líder novo socialista, então, resolve sair da guerra, certo? Então, a Rússia deixa a guerra, assina lá um tratado com a Alemanha, né, bonitinho, e sai da guerra. Isso desequilibra as forças. A Tríplice Entente, que estava vencendo com o apoio russo, acaba meio que perdendo suas forças, certo? E a Itália também foi derrotada pelos austro-húngaros, certo? Bom,
que a Itália, gente, ela fica no meio do caminho, no meio da guerra aí, ela fica meio que na dúvida se continua na Tríplice Aliança e acaba depois meio que apoiando a Tríplice Entente, e o austro-húngaro, né, na dúvida da Itália, vai e domina a Itália, tá bom? A situação da guerra naquele momento favoreceu quem, então? A Alemanha. Então, a saída da guerra, o domínio da Itália, vai fortalecer a Alemanha. E a Alemanha, gente, vai bater de frente com a Inglaterra e vai começar a vencer, certo? Então, quem está vencendo, né, nesse ano aqui, já em final da guerra, 17 aqui, o que vai acontecer? A Alemanha vencendo, tá? Bom, aí entra os Estados Unidos. Quando a Alemanha começa a vencer, vê que a Tríplice Aliança vai ganhar essa guerra, os Estados Unidos vai entrar. Ah, porque os Estados Unidos é bonzinho, vai lá salvar o mundo? Claro que não, gente. Tudo interesse político, tudo interesse econômico, tudo interesse de dominação, certo? Então, o que vai ser? Os Estados Unidos é atacado, sim, mas não é só porque ele atacou uns navios ali que ele vai entrar na guerra, não é isso. O motivo principal é qual? Os Estados Unidos está investindo nessa guerra, ou seja, está emprestando muito dinheiro para a Tríplice Entente. Quem que é mesmo a Tríplice Entente, gente? Os países verdinho aqui, ó. Estados Unidos é aliado deles, tá? O que os Estados Unidos está fazendo aqui, então? Ajudando como? Está mandando mantimentos, suprimentos, né? Armas, tá? Muita arma. Então, todo o poderio militar dos Estados Unidos ele manda para esse grupo ajuda, certo? Isso é barato, gente? Claro que não. Então, os Estados Unidos está injetando, investindo muito dinheiro. É claro que com a intenção de depois cobrar favores e, né, pegar de volta todo esse dinheiro com um juro muito alto, certo? Então, tem um interesse também dos Estados Unidos por trás disso. Não está só ajudando porque é bonzinho, não. Tá? Então, os Estados Unidos está injetando, investindo muito dinheiro para depois ter um retorno. Tá? Quando os Estados Unidos percebe que todo o dinheiro que ele está investindo vai para o ralo, porque vai perder tudo, os países que ele está ajudando vai perder, ou seja, eles vão ficar depois na miséria, como que ele vai ter esse retorno? Como ele vai receber de volta? Né? Então ele só vai ter, esses países só vai ter dívida com eles, não vão conseguir pagar nunca se perderem a guerra, certo? Então os Estados Unidos ele é obrigado a entrar nessa guerra para ajudar a vencer a guerra, para depois ele ter o seu retorno, certo? Então, os Estados Unidos entra nesse conflito, então. Onde que eu estava aqui, né? Vamos lá. Aqui. Bom, alguns países aqui da América Latina, como eu falei para vocês, também entraram no conflito. Não todos, tá? Argentina, Paraguai, Colômbia e El Salvador, eles não entraram, eles se manteram neutro, né? Não vou nem de um lado nem do outro e ficou tranquilo, não entrou. Já Chile, Venezuela e México se aliaram à Tríplice Aliança, à Alemanha, certo? Contrário do Brasil, né? Que era neutro, né? Não queria se envolver, só que também foi atacado, a Marinha brasileira foi atacada, né, pela Alemanha e acaba que o Brasil entrando na guerra contra a Alemanha, tá? Então esses países aqui são a favor, o Brasil entra contra, então apoiando os Estados Unidos, que também está contra a Alemanha, tá bom? E fizeram aí uma patrulha marítima ali na costa africana, né? E ajudou aí em algumas partes, não participou ativamente, não, foi bem pouca a participação do Brasil, tá bom? Estados Unidos não enviaram tropas ao conflito, tá? Do ponto de vista econômico, os Estados Unidos ampliaram sua influência na região por meio do aumento de investimento nos países latino-americanos e do comércio com eles. Simultaneamente, ocorreu diminuição da entrada de capital europeu nesses países.
Quer dizer, os Estados Unidos ajudam, então, o conflito lá, a Tríplice Entente, e automaticamente começa também a dominar os países latino-americanos, que tinha grande influência pela Europa. Então, a Europa dominava muito aqui a região, com investimentos de capitais. Porém, por causa da guerra, eles vão cortar esse investimento e quem toma o lugar é os Estados Unidos, tá? Então, graças a essas guerras, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos foi fortalecendo, porque quem dominava o mundo era França, Inglaterra, Rússia, Alemanha. Os Estados Unidos aproveitam, então, meio que automático a situação desses países estarem em guerra e estarem se destruindo. Quem vai tomando a liderança é os Estados Unidos, tá? Que investe na guerra para depois ter o domínio do mundo. Certo, gente? Isso acontece mesmo. Bom, durante a guerra, gente, para a tecnologia, acaba que sendo bom, né? Então, vamos ver o lado bom da guerra, se é que tem algum, tá? Então, é o desenvolvimento da tecnologia. Bom, vamos falar assim, ó, vão adaptar aviões, então vão desenvolver melhores aviões, vão desenvolver pistolas, metralhadoras, tá? Então, a batalha começa a ficar mais tecnológica, radares, tá? Muita coisa vai acontecendo aí, né? Os países vão tentando melhorar suas armas e a tecnologia vai acabar se desenvolvendo, tá bom? Vamos lá. Olha aqui, ó. Difundiu-se o uso de gás de cloro e gás de mostarda. Então, gente, é a primeira vez que se usa armas químicas, tá? Para destruir aí um adversário, bom? E causa, né? Matou muita gente por asfixia, né? Sem ar, bom? Diferentemente dos conflitos anteriores, né? Em que tropas de alfantaria se enfrentavam no campo de batalha. Então, os conflitos mais antigos, antes da Primeira Guerra Mundial, era corpo a corpo, frente a frente, né? Aquele monte de exército se enfrentando ali a pé, certo? A infantaria. Na Primeira Guerra Mundial, eles também vão desenvolver uma estratégia nova de guerra, que é as trincheiras. Não sei se vocês já ouviram falar das trincheiras. A gente vê em alguns filmes de guerra, não sei se vocês já viram. Eles cavam uma vala no chão e ficam escondidos. Eles se escondem dos tiroteios, certo? Aí eles levantam para atirar, abaixam de novo e ficam escondidos, né? Numa vala. Tá? Eu já vi em vários filmes isso, tenho certeza que vocês já viram também. Eles se escondendo, né? E uma vala no chão. Bom, é claro que isso não era nem um pouco higiênico, isso não era confortável, isso não era bom. Muita gente morria nas trincheiras, não por causa de um tiro que levou do adversário, de uma bomba, de um gás, não. Por causa da falta de higiene. Ainda mais em época de chuva, aquilo ali alagava, virava um brejo ali, horrível, né? E eles ficavam muito doentes por causa da sujeira, da contaminação toda ali, tá bom? Então, era uma estratégia de guerra em que defendia seus soldados, né? Porém, em outro sentido, acabava matando também, certo, gente? Então, conflito sempre ruim, sempre horrível, tá? Então é isso, gente. Dominação de um povo sobre o outro, dá-se a Primeira Guerra Mundial e Estados Unidos entra para ajudar aí esse conflito e a Tríplice Entente vence a Primeira Guerra Mundial, certo? Aí vem alguns tratados. Tratado de Versalhes é um encontro entre líderes que vão fazer acordos. Aí o que nós vamos fazer? A gente ganhou a guerra, então o que a gente vai ficar? Qual é a nossa vitória? Né? O que a gente vai ganhar com isso? E o que nós vamos fazer com quem perdeu? A gente tem que punir eles. Então o Tratado de Versalhes é esse acordo, né? De punir quem perdeu e ver o que eles ganharam, certo? Então olha lá. Em julho de 1919, os líderes então se reuniram no Palácio de Versalhes, na França, por esse Tratado de Versalhes, certo?
e evidenciando, sobretudo, o revanchismo contra a Alemanha, tá? Então, a França vai fazer uma revanche contra a Alemanha. Porque lembra que eu falei para vocês que a França e a Alemanha já tinham ali conflitos entre eles? Então, como a Alemanha ganhou aquele conflito antigo, a França quer fazer uma revanche. Não, você tomou territórios, você ganhou aquela guerra lá atrás, franco-prussiana, e agora, na Primeira Guerra Mundial, eu ganhei, diz a França. Então eu vou fazer a revanche, vou, né, acabar com a Alemanha. Eles vão acabar com a Alemanha. Ó, a Alemanha vai ter que pagar indenizações de guerra calculadas com mais de 30 bilhões de dólares. Então, a Alemanha tinha que pagar 30 bilhões de dólares para os países que venceram, tá? Por causa que eles tiveram muito gasto com a guerra. Devolver as regiões Alsácia e Lorena à França. Então, a região da Alsácia e a região de Lorena eram regiões que a Alemanha tinha pego da França e ela teve que devolver. Reconhecer a independência da Polônia. Então, a Alemanha tinha dominado a Polônia e ela tinha que devolver a Polônia. Permitir a exploração de carvão no território de Sarre, durante 15 anos. Quer dizer, eles acabaram com a Alemanha. Acabaram, né? Da Alemanha não sobrou nada. Só dívida. Tá? E ainda, eles tinham que acabar com todo o seu poderio militar. Tá? Então, não podia mais ter um exército, não podia ter mais armas dentro da Alemanha. Tá? Para impedir que a Alemanha iniciasse novos conflitos. Tá bom? Esse fardo pesadíssimo vai principalmente para a Alemanha por causa dessa rincha que é com a França. Tá? Então, a França pegou firme ali com a Alemanha. Bom? E aí teve bastante coisa, então. Ressentimento alemão, imagine como ficou os alemães, a Alemanha, né? Ficou acabada e o povo não se conformava, o príncipe não se conformava de ter perdido a guerra e de ter ficado com tanta dívida em um país arrasado assim, né? Então, eles vão guardar essa mágoa, vão ficar ressentidos. E o primeiro momento que eles tiverem de recomeçar, eles iam fazer, né, dar início então à Segunda Guerra Mundial, porque eles guardaram o rancor da primeira, né, que tudo que fizeram aqui, essa indenização muito alta, tá bom? Eles vão guardar, e assim que eles estão fortes de novo, eles vão querer a revanche, certo? E aí, gente, novos países vão surgir, tá? Porque os países que perdem a guerra, que são grandes impérios, eles vão ter que libertar os países que tinham dominado antes, tá? Então começa aí uma nova configuração dentro do mapa. O Império Austro-Húngaro vai libertar algumas regiões, a Alemanha vai libertar outras. Então acontece aí alguns povos sendo independentes e formando novos países, tá? E tinha um povo lá da região da Palestina, que é no Oriente Médio, tá? Que a Inglaterra apoiava e falava que ia dar a independência para esse povo da Palestina. Porém, não aconteceu, tá? A Inglaterra simplesmente abandona ali o acordo com a Palestina e começa a apoiar a comunidade judaica, tá? Que mais para frente depois a gente vai ver que eles fazem um país para a comunidade judaica, para os judeus, tá? No lugar de fazer para os palestinos. Tá? Isso a gente vai ver depois. Certo? Então, tudo isso começa, né, se inicia aí após a Primeira Guerra Mundial, uma nova formação de territórios dentro da Europa. Bom? Então é isso. E vem as atividades da página 93. Vocês vão fazer da 2 em diante. Bom? Qualquer dúvida, vocês sabem já, a gente já tem combinado de vocês entrarem em contato comigo, tá bom? Mandem as atividades para eu corrigir, não deixem de enviar, certo? Pode enviar lá no e-mail da escola, né, do Alunos Base, ou levar lá na escola que eu vou buscar. Certinho, gente?
Então é isso. Vocês querem fazer algum comentário? Querem falar nada? Bom, a gente tira a dúvida então lá no WhatsApp, tá bom? Então ficou aí para vocês terem uma noção do que foi a Primeira Guerra Mundial, certo? Eu vou encerrar aqui então. Bom dia para vocês, gente. Faz tchau aí para mim. Tchau. Tchau, Jennifer. Essa bateria. Tchau. Tchau, Pedro. Tchau, Tchau. Lucas. Tchau. Até amanhã na acolhida e na aula de geografia. Tchau, Ok. tchau. Tchau.